Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Justiça Eleitoral inicia a chamada de mesários para outubro. Polícia Federal investiga fraude em benefício de pescadores. Prejuízo é de 3,7 milhões de reais. Obra da Prefeitura rompe a adutora da Caema e bairros ficam sem água. Senado aprova Pix automático para pagamento de pensão alimentícia. E ainda em política com Felipe Clã, excelente debate. Brandão e Orleans versus Braide Esmênia. Gestão pública. Boletim da Copa com Paulo Pellegrini traz as partidas de terça e início das quartas de final. No Rádio Opinião tem entrevista sobre o 10º Encontro de Educadores, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória da Sustentabilidade da Vida. A gente vai conversar com o professor do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, professor da Universidade Federal do Maranhão, Danilo Araújo de Oliveira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. E você aqui com a gente, 7h13 agora, Mayra Nogueira. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, portanto, hoje Dia Mundial da Alergia. Dia Internacional do Sacolé, suquinho, din-din. Que delícia, né? É. Hoje é dia do padeiro também, o panificador. E é dia da ciência e do pesquisador científico. Hoje é aniversário, Mayra, das cidades maranhenses de Carolina, completando 166 anos. E de Viana, 268 anos. Viana é a terra do meu pai. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h15. Agora vamos aos destaques, iniciando com o Imparcial. Você confere com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube Universidade FM 106. Por aqui a gente confere, você acompanha com a gente, claro, né? A manchete de O Imparcial. Redes sociais no radar da Justiça Eleitoral, em um cenário em que plataformas digitais assumem papel cada vez mais estratégico na comunicação política, o ambiente digital tornou-se um dos principais campos de fiscalização e controle pela Justiça Eleitoral. Tem que fiscalizar, porque muitos crimes acontecem no ambiente virtual. Mayra Nogueira. Brandão reúne maioria dos deputados estaduais no Palácio dos Leões. Governador vistoria obras de restauração do complexo Odilo Costa Filho no Centro Histórico. Centro Espacial de Alcântara lançará novo foguete. A missão será conduzida pela empresa sul-coreana InnoSpace. Assinou o contrato com a ALADA, empresa de projetos aeroespaciais do Brasil, para realizar o primeiro voo de teste do foguete suborbital, o CEPIT. Voando, Messi brilha outra vez e a Argentina chega às quartas da Copa do Mundo. Isso aí, uma das partidas mais emocionantes, né? Contra o Egito, saiu vitorioso, portanto, continua na Copa. Mayra Nogueira, vamos agora para Jornal Pequeno, já tem aí a manchete? A operação mira fraude milionária no Seguro-Defesa e cumpre mandados em São Luís. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e escritórios profissionais da capital maranhense. A operação contou com a participação de 18 policiais federais e foi acompanhada por representantes da OAB. É isso aí. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos e pede suspensão de tarifa contra produtos brasileiros. Suspensão não, ele pediu para tarifar só depois, caso ele seja
aliás, ele não seja eleito, né? Enfim, isso aí só venha depois das eleições, né? Isso aí. Grande patriota do Brasil, Flávio Bolsonaro. Ainda como destaque... CDB entenda como funciona um dos investimentos mais populares do Brasil. Antes de investir em um CDB, entenda como funciona esse investimento de renda fixa, quais são os tipos disponíveis, os riscos e o que avaliar para fazer uma escolha mais segura. Ainda como destaque, Mayra, que Jornal Pequeno Maranhão bate recorde, conquista 3º lugar no país em inscrições no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. O Maranhão alcançou um resultado histórico na edição 2026 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Uma marca de 650 candidaturas concluídas, o Estado consolidou-se como o primeiro colocado do Nordeste em volume de inscrições e também conquistou o 3º lugar no ranking nacional, né, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Muito boa essa informação. O governo estima impacto de 8,1 bilhões com ampliação das regras do MEI. E Alcolumbre reage à pressão do PT e diz que não aceitará intimidação. Esses são os destaques do Jornal Pequeno e Imparcial nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho as manchetes dos portais. Mayra Nogueira, vamos já para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h20 agora. Estamos hoje com Bruno Goulart, né? Tirando aí uma leve folga de Borges, né? Nesses 2 dias, nesta quarta e quinta, tá? Borges volta com a gente na sexta-feira. Enquanto isso, quem vem com a gente é Bruno Goulart. Não é isso, Bruno? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes da 106. Com as informações do trânsito, trago alguns destaques. Trânsito tranquilo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, sentido centro, sentido ali de quem está indo em direção ao Vinhais, em direção ao Coafuma, ou também quem está indo em direção ao centro da cidade. O trânsito é considerado leve nesse trecho da cidade. Já na Avenida dos Portugueses, no sentido de quem segue pelo Bacanga, de quem segue rumo ao Anjo da Guarda, a gente tem um pequeno trecho de engarrafamento, né, na Avenida dos Portugueses, sentido UFMA também. A gente tem um engarrafamento, um trânsito intenso nessa região, tempo dirigindo ali de 4 minutos de engarrafamento, uma velocidade média de 19 km por hora. Já na Avenida dos Franceses, a gente também conta com um trânsito leve, né? Uma região que geralmente costuma ter um fluxo maior de veículos, a gente conta com uma movimentação leve, fluxo tranquilo na Avenida dos Franceses, ali sentido centro, sentido Avenida João Pessoa. Obrigado, Bruno. São 7h22, Mayra Nogueira. Olha só, aqui no mapa do Waze.com, a gente observa isso que o Bruno, né, tá trazendo para a gente, tá? E olha, BR-135, a coisa tá complicada aqui, viu? Principalmente na saída de São Luís. Nos demais locais aí, em ritmo de férias, vamos com o trânsito mais tranquilo. Daqui a pouquinho a coisa começa a pesar, a gente traz as informações aqui. Se você quiser participar, é só mandar 992-17-2647, nosso WhatsApp 992-17-2647. São 7h22, vamos ao noticiário.
Notícias da cidade. 7h22. Bruno, vamos aqui ao noticiário e trazendo informações, né? Eleições 2026, esse calendário. A Justiça Eleitoral inicia a chamada de mesários para outubro. A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários e as equipes de apoio que vão trabalhar nas eleições de outubro. As cartas informam o local de atuação, a função e as orientações sobre o treinamento. Quem for escolhido e não puder participar deve pedir dispensa ao juiz eleitoral em até 5 dias após a publicação do edital, apresentando a justificativa. No dia da votação, os mesários ficam responsáveis pela identificação dos eleitores, pela conferência da zerésima da urna eletrônica e por outros procedimentos necessários ao funcionamento da sessão. O serviço é voluntário e não tem remuneração, mas garante benefícios como folgas no trabalho, auxílio alimentação de R$ 65,00 e aproveitamento das horas como atividade extracurricular em universidades. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Já o segundo turno, se necessário para presidente e governador, será realizado no dia 25 de outubro. Bruno, Polícia Federal investiga fraude em benefício de pescadores. Prejuízo é de 3,7 milhões de reais. Isso mesmo, Mayra. A Polícia Federal ela investiga uma fraude, né, no benefício de pescadores e aponta aí um prejuízo de 3,7 milhões de reais. A Polícia Federal fez em São Luís a operação Fake Fischer para investigar um esquema de fraudes no seguro-defeso. Segundo as investigações, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 3 milhões e 700 mil reais. A apuração indica que um escritório de advocacia e agenciadores teriam recrutado pessoas para simular atividades como pescadores artesanais e obter o benefício de forma irregular, mesmo sem cumprir as exigências legais. 18 policiais federais cumpriram 4 mandatos de busca e apreensão em residências e escritórios na capital maranhense. A operação é um desdobramento da Fake ID, realizada em 2023. A Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social informou que já foram identificados 552 benefícios suspeitos de irregularidade. Os investigados podem responder por estelionato contra o INSS, associação criminosa e falsificação de documento público. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar se houve novas fraudes. Bruno, mudando de assunto, olha só, falar aqui de abastecimento de água. Tem uma obra da prefeitura, acabou rompendo a adutora da Caema, né? E bairros ficam sem água hoje, nesta quarta-feira, é isso? Isso mesmo, Adalberto. Uma obra executada por uma empresa prestadora de serviços da Prefeitura de São Luís provocou o rompimento de uma adutora da Caema, causando interrupção emergencial no abastecimento de água em diversos bairros da capital. Segundo o comunicado da Caema, o acidente ocorreu após uma máquina utilizada na construção do elevado da Forquilha romper uma subadutora de 600 milímetros, o que obrigou a paralisação da estação elevatória de água tratada. A Caema informou que equipes operacionais foram mobilizadas para realizar os reparos e que o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa após a conclusão dos serviços. Os bairros diretamente afetados são Coab, Coatraque, Cruzeiro do Anil, Aurora, parte do João de Deus e áreas adjacentes. A expectativa é que moradores dessas localidades fiquem sem abastecimento de água nesta quarta-feira, até que o sistema seja normalizado. A Caema orienta a população das regiões atingidas a utilizar a água de forma racional durante o período de manutenção emergencial. Falando agora, Bruno, sobre o Senado, que aprova PIX automático para pagamento de pensão alimentícia. Isso mesmo, Mayra. O Senado Federal aprovou aí uma medida, né, que autoriza o pagamento do PIX automático para a pensão alimentícia. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção presidencial. A nova regra permite que o valor da pensão seja transferido mensalmente de forma automática para a conta do beneficiário. O pedido poderá ser feito em qualquer fase do cumprimento da decisão judicial. O projeto é de autoria da deputada Tabata Amaral e teve relatoria da senadora Ana Paula Lobato. A expectativa é que a medida reduza atrasos nos pagamentos e dê mais segurança ao cumprimento da obrigação.
a decisão da Justiça deverá informar o valor da pensão, a data dos pagamentos, as contas envolvidas e as regras para eventuais atualizações. Caso não haja saldo suficiente, o texto prevê o bloqueio de valores em outras contas do devedor, além de outras medidas para garantir o pagamento. Bruno, por falar em regra, mas mudando de local, falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, o Conselho Universitário aqui da UFMA, ele adiou a eleição de diretores por conta de adequação às regras da nova legislação, né? Como é que está esse processo? Isso mesmo, Adalberto. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Maranhão aprovou o adiamento das eleições para diretores e vice-diretores dos centros acadêmicos. A decisão foi tomada para garantir que o processo siga as exigências da Lei Federal número 15.367 de 2026. Antes da votação, a universidade deverá atualizar o estatuto, o regimento geral e as regras eleitorais. A nova lei mudou o modelo de escolha dos dirigentes das universidades federais. Entre as mudanças estão a eleição por chapas, a escolha conjunta de diretor e vice e novas regras sobre a participação da comunidade acadêmica. Segundo o Consum, ou seja, o Conselho Universitário, fazer apenas uma norma temporária poderia gerar dúvidas jurídicas e questionamentos futuros. Por isso, a opção foi revisar todas as normas de forma definitiva. Com a decisão, as eleições só serão realizadas depois que as novas regras forem incorporadas aos documentos oficiais da UFMA, garantindo mais segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral. Falando agora, Bruno, sobre uma notícia boa, maravilhosa, aí o trem de passageiros da Vale está aí voltando a circular. Que boa notícia. Isso mesmo, Mayra. O trem de passageiros da Vale já retomou as viagens normalmente nesta terça-feira. A primeira saída aconteceu às 6 horas da manhã, partindo de Parauapebas, no Pará. A circulação havia sido suspensa temporariamente, mas o serviço foi restabelecido. O trem de cargas também voltou a operar. Os passageiros que tiveram as viagens canceladas nos dias 5 e 6 de julho podem remarcar as passagens ou pedir o reembolso dos valores pagos. A Vale informa que o prazo para solicitar o reembolso é de até 30 dias. Mais informações podem ser obtidas pelo canal Alô Vale, no telefone 0800 285 7000. Obrigado, Bruno Goulart aqui com a gente. Bruno volta daqui a pouquinho com mais informações. Agora vamos para uma pausa, tomar uma água, Mayra Nogueira, porque vem política com Felipe Clã já já. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simpro-Icema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simpro-Icema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simpro-Icema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h31 agora. Aproveitando logo aqui para mandar um abraço para Mari Silva Mourão, tá? E também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana. Essa galera tá ligada aqui no que Felipe Clã vai falar agora, né, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra e Bruno. E bom dia aos ouvintes da nossa rádio universidade, desse jornal que todo dia aumenta, né, de participantes. É muito importante isso. Mayra, hoje eu não estou escutando os passarinhos. Hoje nós estamos aqui diretamente do Hospital UDI, que eu estou aqui acompanhando a minha amada, que está se recuperando. Mas com certeza os passarinhos estão lá procurando saber onde está a Mayra. Saúde aí para sua companheira, tá? É isso aí, a Silvana, né, Silvana. Felipe? Minha amada Silvana, mas se Deus quiser saímos hoje daqui. Saia rápido e venha para a gente aqui para trazer as informações
da política, né? Claro, né? Desejando plena recuperação para a querida Silvana. Olha, Felipe, vamos logo começar aqui, vamos para o limpo, falar sobre debate, falar sobre como é que eu posso dizer, né? Essa mesa de debates aqui. De um lado, Brandão e Orleans, do outro, Braide e Ismênia. Falar o quê? Gestão pública, né? E o que você diz sobre isso? Olha, todo mundo está fazendo uma polêmica imensa, que isto é um absurdo, que estão se confrontando. Não estão se confrontando. Política é isso, né? Principalmente esse período. É época de botar tudo na mesa, é época de se apresentar proposta. Aqui no Jornal da Rádio Universidade, nós temos falado quase todo dia que nós queremos propostas. E é muito bom estar se colocando a discussão do transporte público, a discussão da saúde, não só para São Luís, mas para o Maranhão todo, né? Que todos sejam conscientes que estão sendo servidores da população, estão sendo pagos para isso. Se não fizeram, se não está dando certo, né? É hora, então, de se ajustar e se fazer as propostas técnicas para a solução do transporte, da saúde, da habitação, de todos os setores, principalmente da educação, que nós precisamos evoluir cada vez mais, não é verdade? Nós temos um potencial imenso, uma população fantástica, e os políticos precisam ser extraordinários. Então, vamos parar com isso, nada errado, certíssimos. Se a provocação eleitoral ou formatos de confronto faz parte da política, principalmente quando se quer alcançar o poder, caro Adalberto. É isso aí, o bom debate sempre. Felipe, e por falar em bom debate, né, a cultura do nosso estado, importantíssima, né? Falar aqui sobre o Teatro Arthur Azevedo, né? Na última sexta-feira aí teve a reinauguração e agora tem a reforma do Odilo Costa Filho, né? A cultura maranhense sendo prestigiada, que bom, que bom. Então, sempre tem dentro das pessoas que adoram a cultura como nós, né, os fazedores de cultura zangados, porque acreditam que o tempo todo, todas as ferramentas, todos os aparelhos de áreas públicas têm que estar impecável. Eu também acho, que o grande problema não é só fazer a obra, é também fazer a manutenção, é discutir como fazer a manutenção. Mas tem um detalhe que é importante, que precisa ser levantado e lembrado. Esses dois imóveis são, vamos dizer assim, asfixiados pelas leis ou protegidos pelas leis, né, federais, que qualquer rebocozinho que for tirado tem que ir lá pedir autorização, tem que vir os técnicos. Tudo bem, está certo. Em alguns países não tem tanta rigor, tem sim a consciência de que precisa se manter o formato, o patrimônio, porque até a forma que é aplicado o material, para você ter uma ideia, isto é história, isso faz parte da história. Agora, se precisa se entender que a coisa também precisa ser operacional. Temos agora um teatro ultramoderno, com acessibilidade, que isto é fantástico, né? Muitas vezes não se preocuparam com a acessibilidade, e tem que ser um espaço, um instrumento para todos serem felizes, porque a cultura, mais do que ensinar, meu caro Adalberto, é trazer a alegria, é juntar as pessoas no mesmo ambiente, né? Usufruindo da arte, dos artistas. E agora o Odilo, que tanto bateram, que tanto falaram, está sendo reformado. Vai levar tempo, sem problema nenhum. Mas que venha, que bom que estão fazendo. O importante é a atitude, meu caro Adalberto. Sem dúvida, né? Um equipamento, né, que sofreu bastante, enfim, a expectativa, claro, de que tenhamos aí, né, dias melhores para esse espaço, né, importantíssimo, o Odilo, né, a figura dele, né,
jornalista, né? Então, enfim, essa homenagem ela não pode se perder com o tempo, né? Um nome muito forte que batiza aí uma casa extremamente importante da nossa cultura e não pode se perder, com certeza. Agora, Felipe, falar em política, né? Política, claro, né? A gente sempre tem que fazer as referências, claro, né? Aos bolsonaristas de plantão, né? Essa turba que tomou conta da política brasileira, enfim, tumultuadores e, enfim, ministros bolsonaristas, eles vão infernizar Lula aí no TSE? Olha, eu tenho dúvida. Talvez o André Mendonça sim, mas o outro não. Parece que o outro já está dividindo o copo de uísque com o pré-candidato à reeleição presidencial. Assim falam as futricas nacionais da imprensa, né, especializada em política. A questão é que a harmonia do poder não pode ser confundida, entendeu, com a aplicação das leis, muito menos com zangas que colocam este ódio absoluto que este país precisa se livrar. Nós precisamos entrar na fase de depuração dessa terrível fase, modelo de política equivocada, em que se destrói as relações na família, no dia a dia, no trabalho. Essa coisa de ficar dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou lulista, eu sou bolsonarista, eu sou... Para quê? Não há necessidade nenhuma disso. O que nós, população, eleitores, temos sim que fazer é cobrar comportamento, é cobrar trabalho desse pessoal, dizer a eles que eles querem ser poder, ótimo, provem que são capazes. Agora, se agora na eleição TSE vai ser usado politicamente, ou os TREs vão ser usados politicamente, nós vamos saber. Só tem um detalhe, nós vamos estar alertas para estar mostrando o equívoco e o erro dos trabalhadores, né, públicos, ou de concurso, ou contratados, ou eleitos, meu caro Adalberto. Sem dúvida, independente de lados, né? A gente vai mostrar aqui com certeza. Felipe, falar aí sobre gestão, né? Respeito com as crianças e adolescentes do Brasil. Olha, a gente já está nessa peleja aí há tanto tempo, né? E precisa ter sempre um norte positivo, né? Deixa de coisa negativa, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, Adalberto, por incrível que pareça, né, e pelo mais que tentem colocar a culpa nas crianças e nos adolescentes com a redução da maioridade penal, ontem nós começamos essa campanha e eu pedi licença aí à Rádio Universidade, convidei, né, que vocês estivessem juntos, para que diariamente a gente estivesse trazendo esse assunto, porque este assunto não é só a redução penal, é trazer a escola, é trazer o transporte, é trazer a qualidade de vida dessas crianças, é dar escola em tempo integral, com esporte, né, com convivência, permitindo que as famílias tenham creches, permitindo que as famílias tenham o colégio perto de casa, permitindo que essas crianças estejam protegidas da pedofilia, das drogas. Isso sim é papel de parlamentar, não é esse absurdo de querer ganhar voto botando nossas crianças na cadeia. Um garoto de 16 anos é uma criança, todos nós já tivemos 16 anos e todos nós sabemos o quanto a inocência é presente nessa idade. Querer que sejam homens sérios, querer que saibam discernir o que é certo ou errado com 16 anos, me poupem. Agora, aqui vamos estar todos os dias, com a permissão da nossa Rádio Universidade, do Adalberto, da Mayra, do Júnior, do Borges e de todos os ouvintes. Não à redução penal, sim ao respeito às famílias, às crianças e o trabalho e a capacidade de mostrar que podem ser gestores e parlamentares. Parem com isto.
Felipe, e acima de tudo, não ao discurso moralista da extrema-direita equivocado, desfocado do que é o verdadeiro problema, né? Números apontam que a quantidade de adolescentes em ações ele é muito menor em ações mais graves. As ações mais graves é um número ínfimo em relação ao universo muito maior. E transformar todos esses adolescentes que estão em conflito com a lei, né, englobar isso tudo e dar de presente essas crianças, como você bem disse, né? O lobo frontal ele não está totalmente definido, ele não tem cerebralmente as responsabilidades, claro, e o peso, né, da análise das coisas bem definida cerebralmente. Isso tudo é feito em análise científica, né? Entregar todo esse contingente de jovens e de crianças para o crime organizado que os Estados Unidos estão pretendendo, eles já fizeram, né, transformar essas pessoas em terroristas, né? Isso que acontece na prática é simplesmente um crime de desfoque, e um crime, pode-se dizer sim, para a extrema-direita, né, que costuma pegar esses assuntos, transformar em uma crise moral e, enfim, levar a uma possibilidade totalmente nefasta, que os resultados disso, os especialistas, as pessoas que acompanham esses assuntos, dizem e apontam e dizem, tomem cuidado, não façam isso, porque os resultados disso aí é muito pior. A gente não pode chegar perto disso, tá? E os números, eles são eloquentes e apontam isso. E, claro, a racionalidade, ela deve imperar na nossa política, né? E não, acima de tudo, Felipe, a essas pessoas nefastas que tendem a transformar o debate, tirar o foco do real debate, a gente não ir na solução dos problemas, e sim a possibilidade de piorar. Fica à vontade para falar alguma coisa também, Felipe. Olha, eu assino o seu discurso e quero dizer uma coisa. Quando reduziram a idade para 16 anos, não reduziram porque queriam fazer a inserção do jovem na questão da discussão do país, do seu estado, do seu município. Não, esta foi uma grande malandragem para ter mais eleitores, para ter mais acesso, para que as famílias estejam controle, né, e possam votar nas pessoas, principalmente no Maranhão. O Maranhão ainda tem um hábito muito grande das famílias votarem nos mesmos candidatos. É salutar? Pode ser salutar, mas o bom é quando tem um debate sadio da família. E lembrando, você não precisa declarar seu voto, não é verdade? Mas se você quiser declarar, não há problema nenhum. Eu sempre digo que eu faço análise política, eu acompanho o processo, mas o meu voto eu posso declarar. Meu voto não vai mudar a minha visão macro, né, de tudo. E esse tipo de ação não vai ter nada de positivo, mas negativamente você pode ter certeza que vai ser imediato. Chegar e botar nossas crianças atrás de grades, quando nós deveríamos estar colocando nossas crianças dentro da sala de aula, dentro da quadra de esporte, dentro da alegria de viver. Viva a vida, viva as crianças e adolescentes do Brasil. Jamais a redução penal. Junte-se a nós. Essa é uma campanha sadia de todas as famílias maranhenses e do Brasil, meu caro Adalberto, Mayra Borges e Júnior. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela sua presença, análise política aqui com a gente. A gente espera você amanhã em mais um momento aqui na Rádio Universidade, no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos para o break. A gente volta já já. Tem Paulo Pellegrini, Copa do Mundo. E agora tem Dica Saudável. Dica Saudável. O hábito de escrever no papel tem sido substituído cada vez mais por teclados e principalmente por telas. Mas a escrita digital não exerce o mesmo nível de estímulo cognitivo que a manual. Escrever à mão oferece uma série de vantagens para o nosso cérebro e contribui com a organização pessoal e estimula a criatividade. Além disso,
Especialistas apontam que guardamos melhor as informações quando escrevemos do que quando usamos teclados ou teclas virtuais. Confira agora alguns benefícios do hábito de escrever. Primeiro, trabalha a coordenação motora fina. A prática da escrita envolve o uso de músculos pequenos, o que aprimora a coordenação e o controle motor. Também promove a saúde mental. Pesquisas indicam que escrever pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, sobretudo ao manter diários ou durante atividades criativas. Por fim, aprimora a expressão pessoal. Cada pessoa tem um estilo único de se expressar por meio da escrita, e escrever à mão fortalece essa conexão consigo mesmo. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. Sete horas e 49 minutos aqui. Estamos com o Paulo Pellegrino. Acho que ele achava que não ia começar, né? Enfim, é isso aí, Paulo. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, né? E hoje para falar, claro, né, sobre a Copa do Mundo e as partidas que aconteceram ontem. E hoje deu uma pausa, né? E em breve aí o início das quartas de final. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Exatamente. A grande manchete do dia foi a heróica classificação da Argentina, que deu um recado claro aí para todo mundo. Não será fácil eliminá-los. Então, ontem a Argentina deu uma amostra aí da sua resiliência, do seu poder, da sua força, e deu um recado muito claro para todos os rivais, né? Não será fácil batê-los nessa Copa do Mundo. Verdade, verdade. Paulo, só uma questão, né, que, enfim, a gente vê as redes sociais, elas levantam, né, umas coisas interessantes, outras um pouco misteriosas, mais obscuras também, mas, enfim, fala-se um pouco, né, não sei se muito, mas eu vejo, falando sobre questões relacionadas à qualidade da arbitragem em alguns jogos, né? Inclusive em relação à Argentina, né? Tem alguns vídeos que o pessoal monta e jogam nas redes sociais, mostrando alguns equívocos, né? E enfim, jogando, né, como se a arbitragem estivesse beneficiando a Argentina, no caso. Enfim, qual a sua observação sobre isso e como acompanhar essas questões, né? Certo. Bom, primeiro deixa eu falar um pouco sobre a Argentina em si, o futebol da Argentina, né? Vencer o Egito era de se esperar, obviamente, né? Ninguém esperaria, poucas pessoas estavam esperando que o Egito pudesse aprontar para cima da Argentina. Existe uma diferença técnica natural entre os dois times, né? O Egito sequer é a melhor seleção do continente africano, embora seja um time que tenha bons jogadores e que tenha muita experiência em competições internacionais, mas a Argentina é a atual campeã do mundo, tem também um grande time e tem um jogador que é, para muitos, o maior da história. E essa é uma discussão que cabe em outro programa, que, enfim, também perpassa
paixões exacerbadas de parte a parte. Curiosamente, você não vai encontrar, provavelmente, muitos argentinos que consideram o Pelé maior que o próprio Maradona, né? Já não consideravam, mas você encontra muitos brasileiros que desdenham do Pelé e colocam já o Messi como o maior da história, ao mesmo tempo em que pessoas mais velhas, né, 70 mais, que viram o Pelé jogar, ou eram vivas no tempo em que o Pelé jogava e viam os relatos, já que naquela época não tinha transmissão ao vivo de todos os jogos como tem hoje, todos os passos do Messi dentro do campo de futebol já foram documentados por uma câmera. E nem todos os do Pelé foram. Mas as pessoas que viam o Pelé jogar contavam para as outras o que viam, né? Então, essas pessoas 70 mais que ouviram ou receberam relatos de quem viu e naturalmente também viram o Messi jogar, porque estão vivas e viram tanto o Pelé quanto o Messi, você não encontra uma que afirma que o Messi foi superior ao Pelé. Então, é uma polêmica geracional que mexe também com nacionalismos, etc. Mas, enfim, vamos considerar que o Messi seja pelo menos o segundo maior da história, que eu estou nesse partido. Para mim, ele é o segundo maior da história. Então, aí já é o suficiente, né? Ele é o maior da história do século XXI, ele é o maior da história desde que o Pelé parou de jogar, que já faz mais de 50 anos. Então, portanto, já tem muito tempo que a gente pode falar que o Messi é o maior jogador do mundo. Ponto. Então, a Argentina tem um cara que é o maior do mundo, e o Egito não tem, né? Então, naturalmente, a classificação da Argentina era o óbvio. Então, só que para a Argentina ocorreu o melhor dos mundos, que foi a classificação ter acontecido da forma como foi, de maneira heróica. Que isso cria uma casca, né? Cria uma força mental, uma força psicológica, né? Cria um espírito de guerra, de vencedor, que a Argentina a coloca ainda mais favorita entre os favoritos, porque ela deu esse recado. Os adversários que já estão fazendo muita coisa, vide os casos de Cabo Verde e do Egito, que fizeram partidas extraordinárias contra a Argentina, provavelmente as maiores partidas de suas histórias, a de Cabo Verde, sem dúvida, e do Egito na Copa do Mundo, né? O Egito tem grandes partidas nos campeonatos africanos e tudo, mas na Copa do Mundo foi a grande partida, as duas saíram derrotadas. Ou seja, a Argentina encontrou seleções que, embora sejam mais fracas do que ela, fizeram os jogos de suas histórias, né? E a Argentina não perdeu. Então, isso dá a ela uma força mental absurda. Claro que você pode olhar o outro lado. Até agora, a Argentina não enfrentou equipes nem do primeiro, nem do segundo escalão do futebol mundial. A Argentina jogou a Copa do Mundo até agora contra a Argélia, a Áustria, a Jordânia, Cabo Verde e Egito. E agora vai pegar a Suíça, que é melhor que a Áustria, mas continua não sendo uma equipe do primeiro escalão. Então, o caminho da Argentina também foi muito fácil. Aí é que entra essa questão de arbitragem. As pessoas estão falando de tudo, inclusive da tabela. E aí a Argentina não tem culpa, porque é sorteio e o cruzamento que ela poderia ter naturalmente do primeiro mata-mata seria o Uruguai. Só que o Uruguai não classificou. Quem classificou não foi o Cabo Verde? Então, por que não deu o Uruguai? A culpa não é da Argentina. Então, a gente não pode falar de tabela. Quanto à questão das arbitragens, eu vejo assim, eu não identifiquei a favor da Argentina, daquilo que é um pênalti a favor, uma falta a favor, nenhum lance que a gente possa identificar como erro. Eu identifiquei contra, ou seja, a falta para o Egito que não foi dada, né, um pênalti para o adversário que o juiz preferiu não dar. Mas o que a gente tem visto na Copa do Mundo é um tipo de arbitragem mais permissiva, que a gente tem tocado nisso há bastante tempo aqui nos comentários, diferentemente de campeonatos nacionais, em que a regra é aplicada com mais rigor. A Copa do Mundo tem deixado contatos que às vezes são faltosos não serem marcados, tem ignorado alguns pênaltis que geralmente são marcados porque o árbitro considera que não houve força suficiente para derrubar, que houve mais vontade do jogador cair do que ele ter sido derrubado, embora ele tenha sido tocado, e tem utilizado o VAR de maneira menos intervencionista. O VAR não tem aparecido tanto. Então, a gente tem essa marca da Copa do Mundo. Porém,
Quando ocorrem os jogos da Argentina, a gente tem tido um outro estilo de arbitragem. E a gente pode falar dessa forma porque a gente está acompanhando praticamente todos os jogos. E é aí que entram esses vídeos que você está falando, os comentários das pessoas, que são, inclusive, em nível global. Não estamos falando só de brasileiros, estamos falando de gente do mundo inteiro que está tendo a mesma percepção. Nos jogos da Argentina, o estilo de arbitragem, coincidentemente ou não, é parecido com o da arbitragem convencional do futebol. Contato é falta, toque na área é pênalti, lance que ocorreu 40, 50 segundos atrás, o VAR intervém se sair gol, e se a gente colocar uma lupa em todos os jogos, isso não tem ocorrido. Então, a Argentina está tendo a felicidade de estar conseguindo os resultados, se dar bem, numa arbitragem que está sendo diferente dos jogos dela em relação aos outros jogos. Ela não está sendo errada, a arbitragem está correta, porque é falta, é pênalti. A gente tem o toque, é falta, é pênalti, não se discute. Porém, por que a arbitragem dos jogos da Argentina, coincidentemente ou não, pode ser apenas uma grande coincidência, pode ocorrer na próxima partida da Argentina, uma arbitragem permissiva que a Argentina ainda não teve na Copa, porque ela está tendo arbitragens parecidas com as do nosso Campeonato Brasileiro, do Campeonato Italiano, do Campeonato Espanhol, ok, que é a arbitragem convencional do mundo, essa é a arbitragem, a Copa está sendo diferente, mas está sendo igual para ela, e para os outros está sendo diferente. Então, assim, os adversários têm que começar a pensar nisso, contra a Argentina, aquele pisãozinho de leve, que ninguém está dando nada, o juiz vai dar. Contra a Argentina, aquele toquezinho na área que não é nada, como o pênalti do gol que o Messi perdeu ontem, o pênalti que o Messi perdeu, foi uma falta em que há ali um mínimo trança-pé, mas é muito claro que o jogador da Argentina se joga. Mas, assim, se você pegar na lupa, tem o contato. No Brasileirão, isso é pênalti, né? Não tem dúvida. Na Série A italiana, talvez sim. Na Premier League, talvez não. Então fica aquela polêmica. Na Copa, não estava sendo pênalti, mas contra a Argentina foi. Então, essa grita, ela tem uma certa razão. Aí vem o lado que eu acho que vira a teoria da conspiração, que não tem provas, que não dá para afirmar, porque a FIFA tem o interesse, porque o Gianni Infantino, que os Estados Unidos querem que o Messi chegue na final, porque blá, 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 isso a gente não pode afirmar, isso é papo de torcedor. Mas o que a gente está vendo é que, de fato, os jogos da Argentina, por algum motivo, que pode ser uma grande coincidência, estão tendo arbitragens que não são o padrão da Copa. E, por sorte da própria Argentina, ela tem se dado bem, que podia ser o inverso, né? Podia até ter uma arbitragem nos jogos da Argentina fora do padrão, mas que a Argentina se desse mal. Os pênaltis fossem marcados para o adversário, num toque sem querer, e a Argentina reclamasse, porque só contra a gente que estão batendo. Mas ela está dando a sorte de, nos jogos dela, com as arbitragens diferentes dos outros jogos, as coisas acontecerem de modo a que ela esteja se dando bem no final. É isso aí, Paulo. Vamos para as partidas, então, né, dessa próxima fase, né? E as coisas começam a ficar mais complicadas, digamos, né? Enfim, a competição ela entra em espaço decisivo, né? Enfim, quais as expectativas? Bom, a gente chegou num ponto em que as previsões iniciais, que a Copa do Mundo tinha 3 grandes favoritos, elas foram acertadas, porque os 3 grandes favoritos sobreviveram e continuam sendo favoritos nos seus confrontos. Estamos falando da França, da Espanha e da própria Argentina. Então, muita coisa aconteceu na Copa, algumas surpresas, partidas heróicas, épicas, o Brasil começando mal, depois melhorando, dando uma esperança e depois caindo. Ok, mas uma coisa não mudou. Lá, estamos com os 8 definidos para as quartas de final e entre os 8 lá estão os 3, a França, a Espanha e a Argentina. Então, as previsões iniciais da Copa foram acertadas. E mais do que isso, essas 3 seleções vão chegar às quartas de final nas condições de francas favoritas nos seus jogos. Ou seja, elas têm tudo para passar para a semifinal. A França contra Marrocos, a Espanha contra a Bélgica e a Argentina contra a Suíça. Seguem como francas favoritas nos seus confrontos. Outra coisa que chama a atenção é a predominância dos europeus, né? Esperava-se numa Copa dos Estados Unidos, principalmente lá, mas também no México e no Canadá, no verão desses países, e num período do ano que corresponde ao final da temporada no futebol europeu, ou seja, em tese, nesse momento, os jogadores europeus ou que jogam na Europa estariam de férias, esperava-se que
houvesse, nos resultados, uma equivalência um pouco maior na presença dos continentes nessa parte. Que mais africanos chegassem até as quartas de final, que mais sul-americanos chegassem, que os próprios países anfitriões, pelo menos 2 deles, pudessem chegar. E a Copa vinha mostrando isso, vinha mostrando um bom futebol dos Estados Unidos, um bom futebol do México, né, um bom futebol de Senegal, né, um bom futebol da Costa do Marfim, um bom futebol do Japão. Mas na hora do vamos ver, 6 das 8 seleções que sobraram são do velho continente, né? A gente está com uma Eurocopa com a presença de 2 intrusos, Marrocos e Argentina. Então isso me chamou a atenção, né? A Copa do Verão, a Copa dos Estados Unidos, a Copa do Sol, a Pino. No fim das contas, estão lá os nórdicos da Noruega, os frios da Suíça, a Inglaterra. Então isso chamou a atenção. As expectativas são essas. Eu acho que o único confronto que tem um certo equilíbrio de forças, na teoria, é Noruega e Inglaterra, mas a Inglaterra é melhor que a Noruega, tá? A gente não vai ver uma Noruega contra a Inglaterra com aquele futebol faceiro que teve contra o Brasil, de ficar com a bola o tempo todo, porque ali o Brasil foi extremamente permissivo, a gente já falou sobre isso. Optou por uma tática que não existe. A Inglaterra vai ter bastante a bola, a Noruega vai ter que marcar muito, enfim, vai ser um jogo que a gente vai ver o que é enfrentar a Noruega, porque a Inglaterra vai enfrentar a Noruega com as armas que tem, e não vai ficar esperando a Noruega tocar a bola para lá e para cá. Então, eu acredito que, se eu fosse palpitar aqui, a partir de amanhã, os confrontos das quartas de final, eu acho que não dá zebra nenhuma. Eu acho que a França passa por Marrocos, a Espanha passa pela Bélgica, a Inglaterra passa pela Noruega e a Argentina passa pela Suíça, e a gente teria 2 semifinais absolutamente espetaculares. França e Espanha, as duas das 3 melhores seleções da Copa e da década e dos últimos 15 anos de futebol mundial, e um clássico absurdo, que seria uma Inglaterra e Argentina numa semifinal de Copa do Mundo, com todo o histórico de rivalidade que esses países têm, de Guerra das Malvinas, etc., e se encontrar numa semifinal, né, o Messi versus Harry Kane, seria um jogo também de arrepiar. A gente até torce para que isso ocorra, para que a Copa tenha um grande finale, né, com as melhores seleções. A gente não vai ter novidades, né, como você bem disse, aquela expectativa de ter países africanos, enfim, mas com certeza a gente vai ter um futebol altamente refinado e essa é a grande expectativa e a gente vai ficar nessa torcida para que isso aconteça, claro, né? Não tem como não ter, né? Enfim, vamos ver lá e vai ter muitos gols, né? E, claro, essa artilharia, né? Que é importantíssima e que está uma briga maluca, né? É bom lembrar disso aí. Um pequeno comentário sobre isso, Paulo, para a gente finalizar. A Copa dos protagonistas, né? Os caras que chegaram com os maiores salários, os maiores cartazes, estão entregando, estão aí disputando gol a gol. Quem vai ser o artilheiro, a gente pode aprofundar um pouco mais isso amanhã, mas assim, é a Copa dos protagonistas. Os grandes jogadores não se esconderam, decidiram partidas e 3 deles aí, 4, né, com o Kane, Messi, Mbappé, Haaland e Kane, estão aí em ponto de bala, todos vivos na Copa, querendo não só ser artilheiro, mas também ganhar a Copa, né? Serem protagonistas dos títulos prováveis de suas seleções. É isso aí. Fica a expectativa, portanto. Paulo, volte amanhã para dar o comentário aqui do dia de amanhã, que amanhã tem partida, né? Amanhã tem confronto, com certeza. Muito obrigado e um bom dia. Tchau, tchau. Até amanhã. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos agora com Rádio Ciência. A gente volta já com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, é rapidinho. Estudo analisa estratégias de divulgação científica na Rádio Universidade e TV UFMA. Você sabe a diferença entre as frequências de rádio e de televisão? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Olá, eu sou Bruno Goulart. Sei que já me apresentei no começo do programa, mas vale a pena falar com você de novo, porque hoje vamos abordar um estudo sobre divulgação científica. E aqui vai um detalhe curioso. A pesquisa não analisou diretamente o Rádio Ciência, e sim outros programas da sua rádio universidade e da TV UFMA. Imagine ligar o rádio ou a TV da sua universidade e, em vez de termos técnicos complicados, encontrar explicações leves sobre saúde mental,
comparações do dia a dia e histórias que falam diretamente com quem está ouvindo. É assim que a Rádio Universidade FM e a TV UFMA vêm aproximando a ciência do grande público, criando novos conteúdos a partir de pesquisas acadêmicas. Foi observando isso que o acadêmico do curso de licenciatura em Letras da Universidade Federal do Maranhão, Luiz Felipe Silva de Almeida, desenvolveu um estudo sobre as estratégias de divulgação científica utilizadas nesses canais. Tanto a rádio quanto a TV da UFMA apresentam discursos de divulgação científica, principalmente por meio de programas voltados especificamente para a democratização das pesquisas da universidade, como a Rádio Ciência. Isso significa que o discurso de divulgação científica aparece não apenas de uma forma transversal em programas com proposta jornalística, mas possui um espaço marcado na programação dedicado a ele. Algumas das estratégias mais comuns observadas é a atualização de determinadas discussões de acordo com a movimentação social vivida no momento pela comunidade. Investigando as transmissões sobre saúde mental, por exemplo, percebemos que elas acontecem em períodos normalmente ligados a campanhas como Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, que são momentos dedicados à prevenção do suicídio e aos cuidados com a saúde mental. Outra característica recorrente nos programas é o espaço do especialista, ou cientista, como um dos principais divulgadores da ciência, como acontece em programas como Tudo sobre Saúde Mental, Em Dia com a Saúde. Para investigar como a ciência chega até o grande público, Luiz Felipe foi atrás de autores que pensam a linguagem como diálogo. E de uma forma ou de outra, a gente já lida com isso todos os dias, no nome complicado de um remédio e seus efeitos colaterais, na hora de escolher uma caixa de som e entender as especificações técnicas do aparelho. Não se trata apenas de traduzir para quem não entende. A divulgação científica é, na verdade, um processo de comunicação, de troca. Quem ouve participa ativamente dessa conversa, seja concordando, questionando, completando o que foi dito ou até mesmo discordando do que ouviu. Com essa base em mãos, ele foi para os canais de comunicação da própria UFMA e direcionou o olhar para as transmissões de 2024 que tratam de saúde mental, tema cada vez mais presente na rotina das pessoas. O estudo analisou como o discurso científico se transforma para chegar ao grande público nesses dois canais que pertencem à própria universidade. Entre os programas estudados estão Tudo sobre Saúde Mental, na Rádio Universidade FM, e Conceito e Em Dia com a Saúde, na TV UFMA. Pesquisas como essa ajudam a universidade a entender qual é o espaço que está sendo dedicado pelas suas mídias à divulgação científica, que é um produto muito importante da universidade, um produto que precisa ser divulgado, para o público leigo, para o público da universidade e para fora da universidade também. Então é importante que a universidade entenda onde está sendo divulgada a sua ciência, como ela está sendo divulgada, porque esse é um dos papéis principais da universidade. Os resultados da pesquisa mostram que tanto a Rádio Universidade FM quanto a TV UFMA investem em formatos que valorizam a voz do especialista e, ao mesmo tempo, buscam uma linguagem próxima do cotidiano. No Tudo sobre Saúde Mental, o jornalista apresenta o tema e direciona perguntas ao especialista convidado, que explica os conceitos técnicos do campo. Já no programa Conceito da TV UFMA, o especialista fica sozinho em cena, sem mediação de jornalista, o que leva a construir explicações ainda mais didáticas. No Em Dia com a Ciência, a dinâmica de entrevista permite confrontar ideias do senso comum com explicações técnicas mais responsáveis. Para Luiz Felipe, a universidade desenvolve programas e projetos de divulgação científica como forma de trazer retornos à sociedade daquilo que é produzido no âmbito acadêmico. A importância da divulgação científica no cenário atual é muito clara. No mundo em que existe tanta desinformação e tanta fake news, tanto estigma, é muito importante que instituições importantes como a universidade produzam a divulgação científica para o público externo como uma forma de democratizar o conhecimento científico. Então, além de produzir o conhecimento científico, é importante que a universidade também democratize o acesso a esse conhecimento, inclusive para um público que não é especialista. Então, para que o conhecimento não fique preso nas comunidades dos especialistas, e chegue à grande população, a divulgação científica é realizada e assim nós conseguimos combater estigmas,
preconceitos, né, relacionados à saúde mental, por exemplo, né? Nós conseguimos combater fake news, nós conseguimos fortalecer o senso da comunidade interna e externa e o conhecimento dessas comunidades sobre a ciência, sobre o entendimento do mundo, né? E nós conseguimos democratizar efetivamente esse conhecimento para fora da universidade. É uma forma de devolver para a comunidade da cidade, para a comunidade local, aquilo que nós estamos desenvolvendo dentro da universidade. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e teve orientação da professora doutora Kátia Silene Ferreira França, do curso de Letras do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão. Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a diferença entre as frequências de rádio e de televisão, você sabe qual é? Toda onda eletromagnética tem uma frequência, ou seja, quantas vezes ela oscila por segundo. A unidade de medida é o Hertz. E quanto maior o número, mais rápida a oscilação. O rádio AM, sigla para amplitude modulada, usa frequências baixas na faixa do kHz. Já o rádio FM, frequência modulada, usa frequências bem mais altas, na faixa dos megahertz. A televisão fica em uma faixa também em megahertz, mas em canais específicos reservados para imagem e som juntos. Mas aqui vai a parte interessante. Tecnicamente, televisão, rádio AM e rádio FM são todas ondas de rádio. A diferença entre elas não é o tipo de onda, e sim a frequência em que cada uma viaja pelo ar. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8 horas 15 minutos, 8 horas 15 minutos de volta. A Mayra Nogueira com o Jornal Rádio Universidade, acionando o Bruno Goulart. Bruno, vamos falar novamente sobre a Universidade Federal do Maranhão. Etapa regional da OBSAT 2026 começa hoje, né? O que é a OBSAT, Bruno? Isso mesmo, Adalberto. A OBSAT, Olimpíada Brasileira de Satélites, é uma das principais competições científicas do país voltadas para estudantes. A Olimpíada estimula o interesse de jovens pela ciência e tecnologia espacial, desafiando equipes a desenvolverem protótipos e soluções práticas para o setor aeroespacial. E é justamente essa fase prática que começa hoje em São Luís, com a etapa regional da OBSAT 2026, realizada na UFMA, na cidade universitária Dom Delgado, campus Bacanga. O evento reúne 14 equipes já classificadas para a fase 3 da competição, no momento de integração entre o norte e o nordeste do país. As equipes vêm de 3 estados, 10 do Maranhão, 3 do Piauí e 1 do Amazonas. Do Maranhão, são 6 equipes de São Luís, 2 da Raposa e 2 de Alcântara, sede do setor aeroespacial brasileiro. O evento acontece nos dias 8 e 9 de julho e conta com a presença da Agência Espacial Brasileira, que participa da programação oficial, com palestras sobre a realidade e as perspectivas do setor espacial no país. Amanhã, dia 9, também participa o Centro Espacial de Alcântara, principal base de lançamentos do Brasil, compartilhando os bastidores da engenharia aeroespacial e da tecnologia que impulsiona o setor espacial brasileiro. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na bio do Instagram dartlab.ufma.
Obrigado, Bruno. Você retorna daqui a pouquinho com mais informações. Mara Nogueira, break rápido e vamos para o Rádio Opinião Entrevista. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Oito horas, 18 minutos. Aqui no Rádio Opinião de hoje a gente vai falar sobre o 10º Encontro de Educadores, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória na Sustentabilidade da Vida. Para isso a gente conversa agora com o professor do curso de Pedagogia da UFMA, professor Danilo Araújo de Oliveira. Professor Danilo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui para falar do 10º Encontro de Educadores. Maravilha! Olha, cada vez mais a gente precisa falar desses assuntos: educação, tecnologias e uma crise civilizatória da sustentabilidade da vida, pelo amor de Deus, né? A gente avança no tempo, mas essas coisas continuam insistindo, né, em levar, em puxar a vida para baixo. Que coisa terrível. Mas, enfim, a gente tem justamente a educação e a tecnologia para tentar superar isso tudo. Professor, vamos começar falando exatamente sobre isso, né, sobre essa temática. Exatamente, essa temática é uma temática que atravessa diferentes campos e demanda da educação posicionamentos. Então, nós convidamos diversos especialistas, pesquisadores e pesquisadoras do Brasil para debaterem com a gente esses temas e os desafios que esses temas estão propondo para a educação. Então, para a gente é uma excelente oportunidade também que professores da educação básica, comunidade em geral, venha debater com a gente e pensar essa urgência que é essa crise civilizatória, as questões ambientais, atravessadas também pelas tecnologias digitais. Tudo isso está imbricado nessa sociedade que nós estamos vivendo e, portanto, super necessário que a educação esteja discutindo também. Professor, a educação e as coisas relacionadas, vamos falar primeiro sobre essas questões tecnológicas, né? A gente acompanha ou tenta acompanhar, porque é tudo muito rápido, né? De uma hora para outra, as coisas mudam no sentido de não estarmos no mesmo lugar. Hoje, cada vez mais rápido, isso tudo se modifica, né? As tecnologias, elas modificam demandas, ações, procedimentos e uma série de coisas, né? Enfim, como acompanhar isso tudo? Hoje estamos nessa relação de uma certa fuga, né? De uma certa fuga não, de uma fuga justamente da inserção, né? Cada vez maior, é uma briga constante de estarmos dentro das tecnologias, das redes sociais, né? dos aplicativos, dos dispositivos tecnológicos, isso em um ambiente escolar, né? Mas essa coisa parece que ela deve ser uma tendência futura para além do ambiente escolar, né? No ambiente escolar já existe, né? Por conta, claro, de uma coisa muito óbvia, que estarmos diante de um grande desafio de educar bem e fazer as construções cerebrais necessárias para que a gente não fique totalmente limitado às telas.
Isso é muito importante. Mas parece que tem uma tendência aqui de sair do próprio ambiente escolar e ir para o nosso dia a dia mesmo, né, social. Enfim, por que a gente tem que maneirar nessa coisa? Adalberto, você toca em diferentes pontos quando a gente fala de tecnologias digitais, né? Então, nós temos temáticas variadas aí. Exposição às telas, né? Que tem sido um desafio. Diferentes políticas públicas educacionais, por exemplo, já têm criado políticas públicas para o enfrentamento a isso, né? Não só na educação infantil, mas, por exemplo, a gente tem uma lei da proibição dos usos de celulares na educação básica, que já trazem evidências de que esse uso exacerbado assim, das redes sociais tem implicações sérias no processo de aprendizagem. Mas nós também temos outros desafios também, como, por exemplo, a inteligência artificial generativa, que vem desafiando o processo de ensino-aprendizagem não somente na educação básica, mas também no ensino superior. Então, essa produção de textos a partir de inteligências artificiais generativas, de imagens, trazem também, exigem que a gente esteja refletindo a respeito dos seus usos. Então, quando estamos falando de tecnologias digitais na educação, são diferentes tópicos, diferentes questões a respeito disso, e esse encontro de educadores é exatamente para a gente tentar abordar algumas dessas temáticas, porque também é quase que impossível a gente dar conta, né, de tantas questões, de tantos problemas que tocam a educação quando nós estamos falando de tecnologias digitais. Isso aí, professor. A gente vai até trazer aqui agora a imagem também para quem está acompanhando a gente através dos modais de vídeo, né? Peraí, rapidinho, estou atrapalhado aqui, mas espera aí, está aqui, pronto. Aqui o site, né? No even3.com.br para justamente fazer as inscrições do 10º Encontro de Educadores, Pesquisas, Experiências, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória da Sustentabilidade. Professor, esse evento ele vai acontecer quando? Então, esse evento ele vai acontecer de 16 a 18 de setembro de 2026, então estamos bem próximo desse encontro, então já estão abertas as inscrições. Quem desejar fazer inscrições com a apresentação de trabalho, é importante que se inscreva e submeta seu trabalho até o dia 30 de julho, porque a gente passa por todo um processo de avaliação desses trabalhos, então é importante que as pessoas submetam seus trabalhos bem antes da data de realização do evento. Então, a gente convida todo mundo que tem interesse nessas pesquisas, que investigam essas questões, que submetam seus trabalhos. Nós temos diferentes GTs também, que as pessoas podem ampliar o debate, trazer as questões que acham importantes, e é uma excelente oportunidade também para a gente conhecer quem são as pessoas referências no Brasil que estão discutindo esses temas. Então, estamos aqui para convidar toda a comunidade para estarem com a gente. Então, esse é um evento que não é um evento somente da pós-graduação, é um evento que chama os estudantes da graduação, chama os professores da educação básica, toda a comunidade acadêmica que tem se preocupado sobre essas questões, sobre essas temáticas, para discutir com a gente, construir conhecimento com a gente. Professor, só essas datas aqui para a gente lembrar, né? O período de inscrição vai até 30 de agosto, mas o de submissão de trabalhos é até 30 de julho, agora no final deste mês, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. Assim, quem vai participar do evento só como ouvinte, tudo bem, você pode fazer a sua inscrição até o dia 30 de agosto. Agora, se você vai participar do evento apresentando trabalhos, você só tem até agora o dia 30 de julho para fazer a sua inscrição. Isso aí. Essas áreas temáticas aqui, currículo, né, dos GTs, né, currículo didático e práticas escolares, tecnologias educacionais e comunicação, educação superior, alfabetização, leitura e escrita, trabalho e educação. Ele vai do mais básico, né, professor, até a coisa mais complexa, né? Exatamente. Então, é importante dizer que o Encontro de Educadores é um evento já consolidado no campo da educação no Brasil. Então, nós temos diversas temáticas. Então, esses GTs é para que pessoas que discutem essas temáticas
ou mesmo discutam outras coisas, possam participar aí trazendo as suas pesquisas, apresentando os seus trabalhos. Maravilha. Tem área aqui com os palestrantes, né? Olha, tem muita gente, claro, todos são muito bons, né? Devemos dar o crédito, né? E, enfim, o que o senhor destaca, professor, aqui dessa programação, né? Olha, tanta gente, vários professores aqui que vão participar, especialistas. Nossa Senhora, é muita gente. Sim, no site nós temos já alguns nomes, a gente ainda está em articulação com outros nomes importantes, mas nós podemos destacar, por exemplo, aí o professor Gessen Baniwa, que é um indígena super atuante na área das questões ambientais e na educação, o professor Paulo Boa Sorte, que é uma referência nos estudos sobre inteligência artificial e educação, a professora Paula Sibilia também, que é uma referência já consolidada no Brasil e internacionalmente nas questões digitais. Então, nós temos diversos nomes aí, esses nomes foram cuidadosamente pensados, essas pessoas também estão super felizes de estarem aqui com a gente. Teremos também pessoas que constroem o conhecimento aqui no nosso estado, então vocês vão ver aí diferentes professores, que são professores aqui do estado, não só da Universidade Federal do Maranhão, mas da UEMA, do IFMA, então isso também é um reconhecimento às pesquisas que o nosso estado e a nossa universidade têm desenvolvido em torno dessas temáticas. Agora, professor, saindo para essa questão da sustentabilidade da vida, né, que é uma coisa mais macro, é o que tem de mais macro, né? O senhor já falou um pouquinho sobre essas questões da educação, tecnologias, e a sustentabilidade da vida. A gente não pode falar de ser humano sem falar do mundo em que a gente vive. Então, a gente está passando por um processo aí que as questões ambientais estão cada vez mais urgentes de serem discutidas. Diferentes pesquisadores têm alertado, né, sobre os fenômenos climáticos cada vez mais abrangentes e persistentes. Então, acho que a educação também precisa se posicionar e precisa fazer o seu trabalho de reflexão e de enfrentamento, né, para aquilo que nós chamamos de adiamento do fim do mundo, para que a gente afirme a vida e a conexão da vida com a natureza. Então, é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de sustentabilidade da vida. E isso está também conectado com as tecnologias digitais. A gente percebe, por exemplo, né, que as inteligências artificiais generativas, para que elas funcionem, elas demandam um consumo gigantesco de água. Então, isso é muito conectado. Então, quando a gente está falando de educação ambiental, a gente também está falando de tecnologias. Quando a gente está falando de tecnologias, a gente também está falando de educação ambiental. Essas coisas, elas não estão desvinculadas, elas estão imbricadas, elas estão conectadas e também devem estar conectadas com a educação. Dúvida, sem dúvida, professor. Utilizar a educação e as tecnologias justamente para a gente atingir esse propósito, né? E com a natureza, claro, né? E prosperar. O ser humano ele foi feito para prosperar e precisamos brigar por isso. Agradeço aqui a presença do professor Danilo de Oliveira, né, professor Danilo, que é daqui do curso de Pedagogia e trouxe informações sobre o 10º Encontro de Educadores, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória da Sustentabilidade da Vida. Professor, muito obrigado. Conte com a gente sempre para divulgar esses eventos, esses temas também importantíssimos para a gente. Muitíssimo obrigado, Adalberto, e à Universidade FM pela oportunidade, pelo espaço. Convidamos a todos mais uma vez para que se inscrevam no nosso evento. O site do evento está no site do Event3. E vocês também podem nos seguir no Instagram, que é o 10º Encontro de Educadores. Nos sigam lá para as informações atualizadas. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia, professor. Mayra Nogueira, estamos aqui já de volta com Bruno Goulart, não é isso? Trazer informações, claro, do noticiário. Bruno, vamos falar sobre araioses, né? Vamos lá para araioses. Um homem foi preso acusado de matar um idoso. Isso mesmo, Adalberto. A Polícia Civil do Maranhão prendeu um homem investigado por um latrocínio registrado em agosto do ano passado na zona rural de Araioses. A vítima foi um idoso conhecido como Zé Dezinha. Segundo as investigações, o suspeito se escondeu em um banheiro na área externa da casa e esperou o momento em que o idoso chegou para anunciar o roubo.
Durante a ação, a vítima foi agredida e morreu asfixiada com um pedaço de pano. Em depoimento, o investigado confessou o crime e disse que sabia que o idoso morava sozinho e guardava dinheiro na residência. Após pegar o valor, ele fugiu do local. A polícia informou que o inquérito reuniu provas que confirmaram a autoria do crime. Com isso, a Justiça decretou a prisão temporária após manifestação favorável do Ministério Público. O homem foi preso por policiais civis da Delegacia de Araioses, encaminhado ao Sistema Prisional do Maranhão e permanece à disposição da Justiça. Bruno, falamos agora sobre esse concurso do TSE que está oferecendo do TCE que está oferecendo 40 vagas com salários de até R$20 mil. Isso mesmo, Mayra. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão publicou o edital do novo concurso público. Ao todo, são 40 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$20 mil. As inscrições serão recebidas entre os dias 17 de julho e 21 de agosto. Pela banca Sebrasp, as taxas variam de R$200 a R$300, de acordo com o cargo escolhido. As oportunidades são para técnico estadual de controle externo, analista estadual de apoio ao controle externo e auditor estadual de controle externo. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em novembro. Os candidatos ao cargo de analista farão as avaliações no dia 22. Já os inscritos para o técnico e auditor serão avaliados no dia 29. O concurso prevê provas objetivas com 100 questões e etapa discursiva, com exigências diferentes para cada cargo. O edital completo está disponível para consulta nos canais oficiais do TCE, Maranhão e da banca organizadora. Bruno, mudando de assunto agora, a gente volta para falar sobre violência, dessa vez em Rosário, né? Um homem investigado por tentativa de homicídio também foi preso, né? Isso. A Polícia Civil prendeu, na terça-feira, um homem por tentativa de homicídio no município de Rosário. O crime aconteceu no dia 25 de junho, quando a vítima foi atingida por 3 disparos de arma de fogo em via pública. Segundo as investigações, a vítima é ex-marido da atual companheira do suspeito. De acordo com a polícia, o ataque teria sido motivado por desentendimentos envolvendo a divisão de bens. Após o crime, o investigado deixou Rosário e se escondeu em São Luís. No entanto, ao retornar para casa, no bairro Boa Esperança, foi localizado e preso por equipes da Polícia Civil. A polícia informou ainda que os disparos também colocaram em risco outras pessoas que passavam pelo local. Diante das provas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Depois dos procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito continua para esclarecer todos os detalhes do caso. Bruno, o maranhense morre após um atropelamento no Distrito Federal e é sepultado sem identificação. Mais detalhes sobre esse assunto. Isso mesmo, Mayra. Um homem natural de Codó, aqui no Maranhão, morreu após ser atropelado no Distrito Federal e acabou sepultado como indigente. A vítima foi identificada como Marcos Antônio Ribeiro da Silva, de 42 anos. O acidente aconteceu na noite de 16 de junho, na estrada Parque Taguatinga, próximo ao shopping de Plaza, na região de Vicente Pires. O motorista disse à polícia que tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Marcos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo a polícia, Marcos vivia em situação de rua e nenhum familiar compareceu ao Instituto Médico Legal dentro do prazo legal para o reconhecimento do corpo. Por isso, ele foi sepultado em um cemitério público como indigente. As autoridades informaram que, mesmo após o sepultamento, os familiares ainda podem procurar o IML para obter informações sobre o local do enterro e, se necessário, solicitar judicialmente a exumação e a realização de exame de DNA. Vamos acompanhar esse caso, viu, Bruno? Muito obrigado pelas informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira tem Gilberto Mineiro já, né? Isso, hoje tem comentário musical com ele, Gilberto Mineiro, trazendo aí o melhor
comentário sobre... Ele toda quarta-feira escolhe um artista, né, para comentar toda a história musical. E você vai conferir agora aqui no Jornal Rádio Universidade com ele, Gilberto Mineiro. A arte de Venissa decorre da necessidade de expressar as muitas influências que nutriram seu espírito como cubano-americana. Ela nasceu em Ithaca, Nova York, e vem de uma longa linhagem de artistas cubanos, mas foi seu avô, Jacobo Lozarapanga, um compositor cubano que incutiu nela uma paixão vitalícia pela música. No CD de estreia Big Stuff, ouvimos One the Sunny Side, que é uma verdadeira pérola na voz de Venissa Santi, um tributo a Billie Holiday. Gilberto Mineiro, do Cia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio. Maria Clara, juiz Edilson Caridade, a esposa Rita e a filha Abigail, muito obrigado, sempre com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, e você, claro, acompanhando a gente, que a gente volta amanhã, né? Volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Agora, o que tem, Mayra? Vamos ao programa É Saúde, fale com o especialista, tem Avançar com o FSADU, programa Fala Defensoria e na volta, amanhã 106, com música, informação e promoção para você. É isso aí, até amanhã. Até, eu continuo aqui com você.